Graça e paz, meus amados irmãos, que bom poder estar aqui nesse devocional, mais um dia na presença do Senhor. Hoje, 36º dia, nossa última semana da campanha de 40 dias de jejum e oração. Espero que esses 40 dias esteja sendo uma bênção na sua vida. Se você perdeu alguma lição, volte lá no primeiro devocional e assista até aqui, que é um processo, né? São lições que uma completa a outra. E hoje nós vamos falar sobre oração e jejum, que é a necessidade presente. Durante essa semana nós vamos abordar assuntos aqui com respeito a recebendo o poder do alto. Então é necessário que a gente prossiga falando a respeito do poder. E sem oração e jejum não tem poder, não tem força do alto para nos ajudar no dia a dia na vida do discipulado. Então o tema de hoje é oração e jejum, necessidade presente. Foi necessidade na época de Jesus, no qual ele ensinou aos seus discípulos, e também é uma necessidade presente hoje para nós. E antes de nós prosseguirmos, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, tá? E deixasse seu like. Por gentileza, deixe o seu like aí embaixo, olha, ative a notificação, o sininho, para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos postados aqui no canal da nossa igreja. O tema de hoje, oração e jejum, a necessidade presente, tem como base o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 28b, tá? E versículo 29. Diz assim o texto bíblico: porque não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Veja bem, em diversas passagens bíblicas, a prática do jejum e oração está presente para nos ensinar que há recursos espirituais disponíveis que podemos e devemos usar. Por isso que as nossas campanhas, não só a campanha de ser discípulo, mas as nossas campanhas que nós fazemos na igreja, sempre há oração, sempre há jejum e palavra, porque sabemos que campanha somente com palavra, ela não vai resolver todos os problemas. A palavra do Senhor, ela é fundamental, mas sem oração e sem o jejum, né, uma coisa completa a outra. Então é oração, jejum e palavra do Senhor. Homens e mulheres de Jesus, de Deus, na verdade, jejuaram, oraram, buscando soluções, buscando respostas do Senhor. Deus sempre respondeu a todos que buscaram, proporcionando direção, paz e vitória. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, jejuou e orou buscando a vontade do Pai, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo unigênito do Pai, o primogênito, ele orou. Também ensinou aos seus discípulos a importância dessas práticas espirituais. Por isso nós ensinamos na nossa igreja a importância do jejum, a importância da oração. Vamos pensar em alguns aspectos desse ensino de Jesus. O primeiro aspecto é que há situações que só haverá libertação pela oração e pelo jejum. Nesta passagem bíblica, os discípulos não haviam conseguido expulsar um demônio de um menino. E a gente pode observar que Jesus não estava presente ali naquele momento. Jesus, ele estava no monte orando, parece que os discípulos desceram primeiro, ele continuou lá no monte orando, e Jesus, observando aquela cena de longe, aquela dificuldade que os discípulos tiveram de expelir aquele demônio, do menino mudo e surdo, e nada acontecia. Eles não haviam entendido o porquê que não estava acontecendo, e eles estavam perplexos. Foi a primeira vez que havia fracassado. Aí parece que até uma forma assim, não de rir, mas de forma engraçada, e Jesus chega perto deles e pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês não expulsaram esse demônio? Jesus ensina
sobre a necessidade de orar e jejuar. Jesus, eles falam assim, olha, nós passamos aqui um tempão tentando expelir esse demônio, mas nós não conseguimos. Aí Jesus fala assim, olha, existem certas castas de demônios que só saem pelo jejum e pela oração. Amados, se eu e você queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus, é através do jejum, através da oração e a palavra do Senhor. Quando fracassamos, precisamos entender o porquê, a fim de não incorrermos mais nos mesmos erros. O ensino de Jesus conduziu os discípulos do fracasso à vitória. Eles aprenderam que aquilo ali era uma verdade. E é verdade para nós também. O inimigo não mudou. E também a prática do jejum e oração não mudou. E este tratamento que o Senhor concede quando fracassamos em nossas tentativas humanas. E quando ele fala, sem mim nada podereis fazer, disse Jesus em João 15:15. Ao jejuar e orar, fortalecemos o nosso espírito. Sabemos que há um conflito entre a natureza humana e o Espírito de Deus. Quando nós jejuamos, nós consagramos de uma forma especial na presença do Senhor. Nós abrimos mão de alimentar o nosso corpo físico a fim de alimentar mais e melhor o nosso espírito. Assim, a gente experimenta na prática que vem só de pão vivo, Assim experimentamos na prática que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os discípulos viram a autoridade espiritual de Jesus quando aquele demônio foi expulso e o menino foi curado, né? E Jesus, e a receita de Jesus para vencermos as mais dificuldades que nós enfrentamos e batalhas espirituais é através do jejum e da oração. Eu não sei se você recentemente assistiu aquele filme O Quarto de Guerra, que é muito interessante, né? Nos traz uma lição também valiosa nesse filme sobre a questão da oração. Segundo lugar, irmão, que eu gostaria de tratar com vocês, é que orar e jejuar é uma necessidade presente. Não foi uma necessidade do passado somente para os discípulos e para Jesus, é uma necessidade presente. Ultimamente, a prática do jejum e oração tem sido negligenciada na vida de muitos crentes. Só querem ir na igreja, só querem participar dos cultos, só querem cantar, só querem, ou às vezes, participar de algo, servir na igreja, mas não querem viver uma vida de discípulo, negligenciando o que? A palavra, negligenciando o jejum, negligenciando a oração. Basta ver a presença nos cultos de oração, são os mesmos frequentados. Nós não vemos igual está acontecendo já há muito tempo na Coreia do Sul, milhares de pessoas indo à igreja orar. Infelizmente, no Brasil, a gente vê pouquíssimas pessoas interessadas na questão da oração, né? Principalmente a frequência de homens. A gente vê mais as frequências, um pouco, mas a gente vê as frequências das mulheres e de homens quase nada. Nós precisamos buscar o Senhor em oração. Por incrível que pareça, há irmãos que ainda não sabem nem como jejuar. Infelizmente, há ainda muitas dúvidas sobre esse tema. Tem muitas pessoas que acham que não precisam de jejuar. Amados, muitos não jejuam. Importante saber que jejuar não se trata apenas de deixar de comer ou beber alguma coisa. Muito mais do que isso. Trata-se de abrir mão por um período de alimentar o corpo com um propósito de dedicar as nossas vidas na presença do Senhor em oração. É desligar de tudo que nos preocupa para nos conectarmos mais com Deus. Uma entrega total de nossas vidas com um propósito de depender exclusivamente do Senhor. Precisamos voltar com mais intensidade à prática do jejum e oração. Deus quer usar as nossas vidas com seu poder e para isso nós precisamos nos consagrar.
Entenda, Deus não quer sacrifícios, mas sim obediência, Deus quer amor. E quando nós jejuamos, nós oramos, nós estamos oferecendo a nossa vida em gratidão ao Senhor por toda a graça, por toda a misericórdia. E dessa maneira, essa forma prática se torna o quê? Poderosa, se torna abençoadora. Nada há melhor do que estar na presença do Senhor. E que esta campanha de 40 dias de jejum e oração seja um marco na sua vida, seja um marco na sua vida. Orar e jejuar são armas poderosas no mundo espiritual. Veremos o sobrenatural acontecer, é isso que nós precisamos vivenciar em nosso meio. Algo tremendo, mas sem jejum e oração nós não vamos conseguir. Portanto, pratiquemos a oração, pratiquemos o jejum. Nunca é tarde, irmãos, para aprender. Talvez você nunca tenha feito um período de jejum e oração. E aqui eu faço um desafio a você, a iniciar. Comece com um período menor, depois vá aumentando aos poucos, assim também como a oração. Eu tenho certeza que você verá a diferença que isso fará na sua vida e que o Senhor vai te fortalecer e vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos então e vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra aqui que o Senhor trouxe aos nossos corações a respeito da importância do jejum e oração. Pai querido, que eu possa começar pequeno, tanto no jejum como na oração, e gradativamente eu venho aumentando esse período para que eu possa estar mais cheio da presença do Senhor, mais cheio de graça, claro, com um propósito de te adorar, um propósito de te buscar, um propósito de ser semelhante ao Senhor cada dia mais, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado. Meus amados, fiquem na paz. Amanhã a gente continua o nosso devocional em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Deus abençoe.